O Brasil, terra de vastas riquezas naturais, testemunhou uma de suas maiores transformações econômicas e sociais durante o ciclo do café. Hoje trataremos não apenas da ascensão e queda desse período tão significativo, mas também exploraremos as nuances históricas e sociais que permearam essa fase crucial da história brasileira. O café é originário das terras altas da Etiópia, em um local chamado Cafa. A palavra café tem origem árabe e significa vinho. Ficou conhecido na Europa quando chegou no século XIV como vinho árabe. Uma antiga lenda relata que um pastor, ao observar suas ovelhas, notou que elas ficavam muito agitadas após consumirem uma espécie de planta, o que as possibilitava percorrer longas distâncias. Ao experimentar a fruta, eles sentiam uma maior vivacidade. Escritos antigos, datados do ano 575, já mencionam seu cultivo no Iêmen. Já no século XVI, o café foi levado à Península Arábica, sendo torrado para se transformar em bebida pela primeira vez. A primeira loja de café surge em 1475 em Constantinopla e em 1570 chega a Veneza. Por ser considerada uma bebida maometana, era proibida aos cristãos. No entanto, após o Papa Clemente VIII provar a bebida, acabou sendo liberado o seu consumo. A mistura do açúcar ao café ocorreu em 1713, na França, durante o reinado de Luís XIV. Após isso, a bebida se espalhou cada vez mais por todo o globo, e nesse contexto, chegaram ao Brasil as primeiras mudas, trazidas da Guiana Francesa pelo sargento-mor Francisco de Melo Palheta, no século XVIII, mais precisamente no estado do Pará, em 1727, dando início, assim, ao ciclo do café. Apesar de ter desembarcado primeiramente no Pará, foi no Vale da Paraíba, região entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que o café encontrou condições ideais para prosperar. O Vale da Paraíba era uma área de planícies férteis e clima propício, facilitando o cultivo do café em larga escala. No auge do ciclo do café, na segunda metade do século XIX, o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de café do mundo. O sucesso da produção cafeeira foi tão grande que derrubou os preços do café no mundo inteiro, popularizando a bebida, até então considerada um artigo de luxo. As principais fazendas cafeicultoras no Brasil, como a Fazenda Ibicaba e a Fazenda São Bento, localizavam-se justamente no Vale da Paraíba e eram operadas por grandes cafeicultores como o Barão de Mauá e o Barão de Taubaté. A expansão da cafeicultura no Brasil não apenas impulsionou a economia do país, mas também transformou profundamente a sociedade e a política. Os barões do café exerciam enorme influência política e econômica, financiando campanhas eleitorais e controlando vastas extensões de terra e mão de obra escrava. As cidades do Vale da Paraíba, como Taubaté e São José dos Campos, prosperaram com o ciclo do café, tornando-se centros urbanos importantes e atraindo imigrantes em busca de oportunidades de trabalho. No entanto, a riqueza gerada pela cafeicultura não foi distribuída de forma equitativa, perpetuando desigualdades sociais e econômicas, que podemos notar até nos dias atuais. Durante o ciclo de café, o cultivo da planta seguiu o modelo de plantation, caracterizado por grandes propriedades monocultoras onde o café era cultivado em extensas áreas. Esse sistema exigia cuidados específicos devido ao longo período de maturação da planta, que levava cerca de 4 anos para produzir frutos na sua primeira safra. Os escravos desempenhavam um papel crucial no manejo dos cafezais, realizando tarefas como adubação, irrigação e colheita dos frutos maduros. Apesar dos altos investimentos necessários para manter esse sistema, ele era amplamente adotado devido à sua eficácia na produção de larga escala. No entanto, o modelo plantation também gerava consequências negativas, como a exploração da mão de obra escrava e o esgotamento dos recursos naturais. Com a proibição do tráfico negreiro em 1850, que tornava mais difícil e caro a aquisição de cativos, os fazendeiros passaram a optar pelo regime de parcerias. Nesse sistema, basicamente, o proprietário cedia a terra ao meeiro e ali ele fazia o seu trabalho. E o produto final acabava sendo dividido entre os dois, meio a meio. E posteriormente, pelo trabalho assalariado. A produção em larga escala impulsionou a industrialização no Brasil. A necessidade de escoamento eficiente da colheita levou à construção de ferrovias, conectando as áreas produtoras ao Porto de Santos. Esse desenvolvimento não só facilitou a exportação do café,
mas também promoveu o surgimento de uma nova classe social, a burguesia do café, no Oeste Paulista. Essa classe investiu não apenas na produção do café, mas também em outros setores da economia, financiando a construção de ferrovias, bancos e estimulando o comércio. Como resultado, ocorreu um impulso significativo no desenvolvimento econômico e social das regiões cafeicultoras. Esse ciclo começou a dar sinais de enfraquecimento quando as plantações começaram a serem atingidas por várias doenças, como por exemplo a ferrugem do café, devido ao esgotamento do solo em algumas regiões. Outros fatores externos também contribuíram, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial, que provocou uma interrupção nas exportações, e a Grande Depressão de 1929, juntamente com a Revolução de 1930. O ciclo do café deixou um legado duradouro no Brasil, tanto em termos econômicos quanto culturais. A industrialização, impulsionada pela economia cafeicultora, levou à construção de ferrovias e ao desenvolvimento de infraestrutura, enquanto a cultura do café permeou a sociedade brasileira, influenciando a música, a arte e a culinária. O ciclo do café no Brasil foi uma saga de conquistas e desafios, que moldou profundamente o destino do país. Apesar de seu fim abrupto no início do século XX, devido a crises econômicas e mudanças nos padrões do consumo global, seu legado perdura, lembrando-nos da importância da resiliência e da adaptação em face às adversidades. Ainda hoje, o Brasil continua a ser um dos principais produtores e exportadores de café no mundo. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso brevíssimo resumo sobre o ciclo do café. Espero que tenham gostado. Por gentileza, deixem o seu like e considerem a sua inscrição no canal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!